A paz do Senhor, povo de Deus. Mais um vídeo para nossa edificação espiritual. O tema do nosso vídeo hoje é como arrepender dos meus pecados. Antes de responder esta pergunta, primeiro devemos buscar a definição dessas palavras na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que pecado é uma atitude que nos separa do amor de Deus. Em Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Quanto mais nós pecamos, mais distantes ficamos de Deus." No Novo Testamento, o pecado é apresentado não só como uma atitude que nos separa de Deus, mas também como um ser que precisa ser combatido. Jesus, ele nos ensina: orai e vigiai para que não entrem em tentação. O pecado é algo tão forte e que tenta controlar tanto as nossas vidas que o próprio apóstolo Paulo diz: "As coisas que quero eu não faço, mas faço as que não quero. Mas se faço as que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim." Romanos, no capítulo 7 e no versículo 20. Teologicamente, a definição para pecado seria errar o alvo. Nos dicionários, a palavra arrependimento significa pesar ou lamentação acerca de um mal cometido. Mas, biblicamente falando, arrependimento é bem mais sério, vai bem mais além. Pois, biblicamente, arrependimento não é um sentimento, mas é uma atitude que o pecador tem quando ele reconhece o seu pecado, o seu estado pecaminoso e a necessidade de mudar de direção. Em Provérbios, no capítulo 28 e versículo 13, a palavra nos ensina: "Mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia." Bom, tendo as definições bíblicas, podemos continuar com a nossa discussão. Como ver dos meus pecados? Se você chegou até aqui interessado pelo tema desse vídeo, provavelmente já deve ter ocorrido a seguinte ocorrência com você: eu pequei, sei que é errado, mas não me arrependi. Algumas pessoas até mesmo chegam a pedir perdão sem mesmo ter arrependido do ato cometido. Isso acontece com várias pessoas. Mas isso não é uma coisa boa. Não quero que você ache que porque muitas pessoas têm essa mesma atitude ou esse mesmo sentimento, isso é algo bom. Porque a palavra do Senhor nos ensina que o salário do pecado é a morte. Em João, no capítulo 8, no versículo 34, Jesus também nos diz: "Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado." Existe um grupo de pessoas que, por mais que tenha conhecimento bíblico e uma educação cristã, parecem cauterizados em relação ao pecado, pois elas conseguem ver o pecado na vida de todas as pessoas, mas não conhecem reconhecer ou enxergar a trave que está diante dos seus próprios olhos. São pessoas que estão dispostas a passar de cima de tudo e de todos para que tenham seus objetivos alcançados. Geralmente essas pessoas são avarentas, orgulhosas e muito manipuladoras. Para mim, esse grupo de pessoas é aquele que está relacionado lá em Mateus no capítulo 7, versículo 22, que chegarão diante de Deus e o próprio Deus virá dizer que não os conhece. Esse grupo, para mim, é o mais preocupante, pois se não reconhece o estado pecaminoso que está vivendo, jamais conseguirá alcançar o verdadeiro arrependimento e assim conseguir atrair o favor de Deus para as suas vidas. Não se esqueça, o arrependimento não é um sentimento, mas sim é uma atitude, é um estado comportamental que a pessoa que reconhece o seu pecado, a sua natureza pecaminosa e reconhece que precisa mudar de direção, ela consegue atrair o favor de Deus para a sua vida e consegue abandonar, ser totalmente livre do seu pecado. No Evangelho de João, no capítulo 13 e no versículo 15, Jesus, fazendo referência a Isaías capítulo 6, versículo 9, disse: "Porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que os seus olhos não vejam, nem seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare." Mas, para responder a nossa pergunta, precisamos ter consciência de algumas coisas. A primeira é que, na maioria das vezes que nós pecamos porque nos falta conhecimento, conforme Oséias no capítulo 4 e no versículo 6. A outra é que só vamos arrepender de todos os nossos pecados quando o Espírito Santo reger nossas vidas, conforme nós aprendemos no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 8, que diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Bom, mas se você é aquela pessoa que chegou até aqui porque quer se arrepender dos seus pecados,
Eu quero te dizer que já é um bom começo, pois esse sentimento de querer arrepender dos seus pecados, ele só pode acontecer nas nossas vidas quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo. Mas a receita para que nós venhamos viver distante do pecado e em constante arrependimento é aquela que Jesus nos ensina, que é vigiai e orai. Quer arrepender dos seus pecados? Se você reconhece os seus pecados, basta se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que o Espírito Santo vai te ajudar. Não queira arrepender com a sua própria força, pois arrependimento não é sentimento, mas sim é um comportamento, é uma atitude. E atitudes como essa de confessar e humilhar na presença de Deus, eu acredito que só pode ser realizado na vida do ser humano quando esse é influenciado pelo Espírito Santo. E por isso, se você chegou aqui com a intenção de descobrir como arrepender dos seus pecados, eu acredito que já é um bom começo, porque o Espírito Santo deve estar produzindo na sua vida esse sentimento, esse desejo por mudar de atitude. A Bíblia nos diz, na primeira epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se você é o tipo de pessoa que não reconhece os seus pecados, que não reconhece que os seus pecados precisam ser perdoados por Deus, provavelmente ainda te falta ter um encontro com Deus. Não é porque você vive a vida inteira na igreja ou que viveu a vida inteira na igreja que você é uma pessoa convertida. Ser velho de igreja não quer dizer e não é sinal de nenhuma relação com o próprio Deus. Muitas pessoas estão na igreja há um bom tempo, até cooperam para a obra de Deus, mas que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Criador. O encontro verdadeiro com o Criador não é classificado pelo tempo que você está na igreja, mas sim pela intensidade que você tem vivido a seriedade do Evangelho, baseado na palavra de Deus. Não se esqueça que o maior interessado no arrependimento das pessoas é o próprio Jesus, porque foi por isso que ele veio à Terra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 31 e 32, está escrito: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse também foi o tema principal das pregações dos apóstolos. Em Atos, no capítulo 3 e no versículo 19, nós vamos ver: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A Bíblia também nos mostra o amor de Deus quando diz que Ele espera com paciência pelos nossos arrependimentos. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se você chegou até aqui com a intenção de ter os seus pecados realmente perdoados por Deus, que você reconhece que você precisa arrepender dos seus pecados, eu quero te dizer: se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e tenha um arrependimento verdadeiro, porque muito nós vemos as pessoas dizer estarem arrependidos, mas logo em seguida cometem os mesmos erros, e isso é o sinal de que a pessoa não arrependeu, nem muito menos alcançou o perdão de Deus. E que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no meu canal e deixe alguma sugestão para o próximo vídeo.